Está escrito em Romanos 12, versículo 2 o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, há textos na Bíblia que não pedem apenas fé, mas coragem, determinação, decisão. Romanos 12, 2 é um deles. Ele não fala primeiro de emoções nem de sentimentos espirituais elevados, mas fala da mente, do lugar onde as decisões nascem, onde os valores se organizam, onde o rumo da vida é definido. Paulo entende algo que muitas vezes nós somos muito propensos a ignorar. Ninguém se perde de repente. Primeiro se conforma. Ninguém se afasta de Deus de um dia para o outro. Antes, ajusta o pensamento ao padrão deste mundo. E o mundo sempre oferece um padrão. Nós vivemos dias muito intensos, não é mesmo? Dias acelerados, exaustivos, dias em que nós somos constantemente moldados sem perceber, moldados pela comparação, moldados pela aparência, moldados pela ostentação, moldados pela necessidade de aceitação. O mundo não precisa mais impor a sua forma pela força. Ele faz isso pela repetição, pela exposição contínua, pelo todo mundo faz, pelo isso é normal. E quando percebemos, já estamos pensando como ele pensa, desejando o que ele deseja, medindo valor pelos critérios do mundo. E Paulo diz: não vos conformeis. A palavra usada aqui para conformar carrega a ideia de tomar a forma de algo por pressão externa, como um molde que força o material a se ajustar numa modelagem desejada. É exatamente isso que acontece quando nós vivemos sem vigilância interior. A cultura nos pressiona, as redes sociais nos pressionam, as expectativas nos pressionam e pouco a pouco a fé vai sendo empurrada para um canto da mente, enquanto outros valores vão assumindo o centro do nosso entendimento. O problema não é viver no mundo. O problema é permitir que o mundo viva dentro de nós. Romanos 12, versículo 2, não nos pede isolamento, mas transformação. E transformação aqui não começa no comportamento visível, mas na renovação da nossa mente. Porque ninguém vive acima do nível do seu pensamento. O corpo segue a mente. As escolhas seguem as ideias. O cansaço espiritual muitas vezes nasce de uma mente saturada por padrões que não vêm de Deus. E nos dias atuais, a aparência se tornou um padrão mental. As pessoas não apenas se vestem para agradar, pensam para agradar. Não apenas mostram o que têm, passam a acreditar que são o que mostram. A ostentação deixa de ser externa e se torna algo interno, ou seja, uma necessidade constante de provar valor, de se destacar, de não ficar para trás. E isso cansa. Cansa porque a mente nunca descansa quando vive em comparação. Cansa porque sempre haverá alguém com mais, com melhor imagem, com mais visibilidade. Cansa porque o padrão do mundo muda o tempo todo. E quem tenta acompanhá-lo vive sempre atrasado. É assim. Mas Paulo chega e oferece outro caminho, outra alternativa, ou seja, renovação. Ele nos sugere renovar a mente. E renovar a mente não é trocar informações simplesmente, é trocar referências. Não é apenas aprender algo novo, é desaprender, desconstruir aquilo que nos deformou. É permitir que a palavra de Deus volte a ser o filtro pelo qual interpretamos a vida. É olhar para si mesmo, não a partir do espelho do mundo,
mas da verdade de Deus. E isso não acontece de forma instantânea. Renovação é processo, é algo que tem que ser feito diariamente, é silencioso e muitas vezes imperceptível, porém profundamente transformador. Quando a nossa mente começa a passar pelo processo de renovação, algo muda no ritmo da alma. Aquilo que antes parecia urgente começa a perder força. Aquilo que antes parecia indispensável começa a ser questionado. Aquilo que antes nos controlava começa a ser relativizado. Não porque nós deixamos de viver no mundo, mas porque passamos a enxergá-lo com outros olhos. É isso que Paulo nos diz. Ele diz que essa renovação nos permite experimentar a vontade de Deus. Vontade esta que é boa, agradável e perfeita. Observe, ele não diz apenas conhecer, mas experimentar. Ou seja, a vontade de Deus não é um conceito distante, mas é algo vivido, sentido, provado no cotidiano. Muitos acham que a vontade de Deus é sempre pesada, limitada, restritiva. Mas isso acontece porque tentam discerni-la com uma mente ainda conformada ao mundo. Quando a mente é renovada, a vontade de Deus deixa de parecer prisão e passa a ser descanso. Deixa de soar como perda e passa a ser direção em nossas vidas. Olha, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja hoje cansado não por falta de fé, mas por excesso de ruído. Talvez sua mente esteja sobrecarregada de vozes que não constroem, de imagens que não alimentam, de padrões que não curam. Mas Paulo chega e diz: não se conforme, não aceite como normal aquilo que está lhe adoecendo por dentro. Permita-me uma ilustração bem simples, mas muito clara. Imagine você, alguém que passa muito tempo em um ambiente com um cheiro forte, desagradável. No início, aquele odor incomoda. Depois de um tempo, a pessoa vai se acostumando e aquele cheiro, mesmo continuando ali, já não é muito percebido. Somente quando ela sai daquele ambiente e respira ar puro lá fora, é que percebe o quanto estava impregnada. Pois é simples assim. Quando nós vivemos imersos nos valores do mundo, nós nos acostumamos e aí passamos a não perceber mais o quanto estamos sendo moldados. A renovação da mente é um desafio a sair desse ambiente, a respirar o ar da palavra de Deus e perceber que há outra forma de viver, uma forma mais leve, mais verdadeira, mais íntegra. Meu irmão, minha irmã, Romanos 12, 2 é um convite pastoral para desacelerar por dentro, para questionar padrões, para revisar pensamentos, para alinhar a mente ao coração de Deus. Não como quem foge do mundo, mas como quem se recusa a ser dominado por ele. Essa renovação é o antídoto contra a superficialidade, é a cura contra a ansiedade causada pela aparência que tanto exige de nós. É o descanso para quem está cansado de competir. É a libertação para quem vive tentando se encaixar. Olha, quando a mente muda, o coração encontra paz. Quando a mente muda, as escolhas ganham clareza. Quando a mente muda, a fé deixa de ser um peso e volta a ser o caminho. O mundo continuará oferecendo seus moldes, continuará pressionando, continuará exaltando a ostentação e a imagem exterior. Mas Romanos 12, versículo 2, nos lembra que nós não somos obrigados a aceitar essa forma. Há outro jeito de viver, outro ritmo, outro centro. A transformação que Deus propõe a nós, ela não é barulhenta, mas extremamente profunda e necessária. Ela também não é imediata, mas é consciente.
E começa exatamente onde muitos ignoram: na mente. Portanto, renovar a mente significa permitir que Deus reescreva os critérios do nosso coração. Significa deixar que Ele diga o que vale, o que importa, o que permanece. E quem passa por esse processo descobrirá algo muito precioso. Descobrirá que não precisa mais correr atrás do mundo, porque encontrou descanso na vontade de Deus. Vontade esta que é boa, agradável e perfeita. Não porque seja fácil, mas porque faz sentido. Não porque elimina lutas, mas porque dá direção e firmeza de propósito. Não porque agrada a todos, mas porque cura por dentro. E em um mundo que insiste em nos moldar por fora, Romanos 12, versículo 2, nos chama a uma revolução silenciosa. Ou seja, deixar Deus nos transformar de dentro para fora. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.